todos muito bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre projetos hidrossanitários. Felipe, uma dúvida que nós vemos sempre nos directs por mensagem, nós recebemos bastante, são perguntas sobre projetos hidrossanitários. Você saberia dizer por que as pessoas têm tantas dúvidas nessa área? Karina, isso é muito comum. Não são só as perguntas no direct, não são só as mensagens que eu recebo nos grupos e até no Telegram. Esse erro vem desde a faculdade e eu posso te dizer alguns motivos disso aí. Existe um número muito grande de normas para que você consiga fazer um projeto hidrossanitário com excelência. E isso deixa a cabeça das pessoas meio que confuso. Por exemplo, a 5626 é a que trata sobre água fria, então todo o dimensionamento da minha descida de água, dos meus pontos de utilização é baseado nessa NBR. Quando eu vou fazer esgoto, a instalação de esgoto, eu sigo outra norma, que é a 8160. E aí você acha, pronto, Felipe, essas duas normas eu vou estar com o meu projeto pronto. Errado. Nós temos a de fossa séptica, 7229, e a de tratamento complementar, que é a 13969, ou seja, que vai falar lá sobre o meu filtro anaeróbico, sobre o meu sumidouro, a vala de infiltração. Então, cara, só para você fazer um projeto hidrossanitário, de cara, tem 5 normas principais. Felipe, só são essas? Não, elas ainda fazem referências a outras normas técnicas da ABNT. Então isso deixa a cabeça das pessoas que estão começando, que estão iniciando na hora de projetos, meio que confusas. Então isso, Karina, torna com que essas pessoas, com que esses profissionais, meio que dêem um frio na barriga e gere essa quantidade de informação. Ele está em uma norma, a norma pede para seguir outra, que pede para se guiar por outra, e aí fica uma informação sobre a outra, termina o quê? Gerando confusão, termina tendo projetos errados. Outro grande motivo para que as pessoas cometam erros e tenham dúvidas parte do seguinte princípio: nem tudo que está na norma é o que a gente vê no nosso dia a dia. Como assim, Felipe? Nem tudo que está na norma é o que vê no dia a dia. Cara, presta atenção. Hoje você olha lá para a norma de esgoto, que fala lá a distância mínima entre fossa séptica, sumidouro, entre construções. Cara, perfeito, na norma tá tudo lindo. Só que você vai olhar o lote que é comercializado no mercado, tá lá um lote de 5 de frente por 20 de comprimento. E aí, como é que eu vou fazer uma instalação de acordo com a NBR para aquela residência, se basicamente todo o espaço que eu tenho nela serve apenas para tratamento de esgoto? Como é que eu vou dizer para o cliente que ele quer construir uma casa e eu digo, olha, agora metade do lote vai ter que ir para a nossa destinação final e a gente tem que respeitar as distâncias mínimas entre o sistema e a construção. Fica meio que inviável pro cara. O cara não vai querer que você faça o projeto. E muitas das vezes vai dizer, não, deixa pra lá, não vou querer projeto não, vou fazer de qualquer jeito. E isso é algo que deixa bem complicado a vida de quem está começando agora, de quem não tem uma expertise ou experiência nesse assunto. Principalmente para quem é recém-formado e quer entrar na área de projeto. E esse nicho de projetos, existe muito mercado para quem quer trabalhar nessa área? Se existe mercado, eu digo que é um oceano azul pouquíssimo explorado. Felipe, mas por que existe tanto mercado para quem quer atuar com projeto hidrossanitário? Primeiro, pelo seguinte motivo: os órgãos públicos eles começam a cobrar cada vez mais das pessoas, da população e das empresas a apresentarem esse tipo de projeto. Por quê? Eles querem saber para onde está indo a destinação final de esgoto. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, cada vez mais está cobrando das pessoas para que saiba exatamente como está sendo feito o tratamento daquele esgoto. Se você está poluindo a cidade, se você está jogando, Karina, dejetos aí afora pela rua. Tem gente aí que tem situações de cidades sem nenhum saneamento que você vê o esgoto passando assim a céu aberto. Então, hoje, cada vez mais, os municípios, os prefeitos, os órgãos públicos estão cobrando. E com essa cobrança, aumentou a demanda dos projetistas. Então, cada vez mais tem chance de você projetar, tem chance de você começar, tem chance de você ganhar dinheiro com esse tipo de projeto. Então vamos lá, esses projetos eles passam por uma aprovação dos órgãos públicos. Então os órgãos públicos eles corrigem esses projetos caso haja algum erro? De forma alguma. O engenheiro do município ele não trabalha para mim. Ele não está preocupado, cara, se vai ter água no meu ponto de utilização do chuveiro. Ele não está preocupado se a pressão disponível é suficiente para que eu tenha um conforto. Ou muito menos se vai faltar água na minha residência por um mau dimensionamento. O engenheiro do município, a única e exclusiva preocupação dele é para onde você está destinando o seu esgoto. É se você está colocando, pessoal, esgoto a céu aberto, se você está contaminando rios, lençol freático. A única preocupação desse cara é com a cidade. Ele não
tá nem preocupado se você vai tomar banho, se vai ter pressão, se vai ter velocidade na sua residência. Esse não é o papel dele. Tanto que você contratou um engenheiro para fazer esse seu projeto. Se fosse para ele fazer isso, você pagaria ele. Faz sentido? Ele tá lá para garantir o bem-estar de toda a comunidade, da cidade, tá bom? Então, o que é que acontece? Muitas das vezes você manda um projeto para o município, esse projeto é aprovado e às vezes o cara que está lá, o dono da residência, ele vai reclamar na prefeitura porque eles não corrigiram o projeto. Meu amigo, o papel dele era verificar se você colocou para a fossa séptica, para o sistema complementar, para o sumidouro ou vala de infiltração e se você estava jogando na rua. Caso contrário, ele não tem nenhuma responsabilidade disso aí. Desde que esteja tudo correto, ele vai aprovar. Agora, se vai faltar água para você tomar banho, cara, desculpa, ele não vai corrigir isso para você. Não é o papel dele. Então, quando você manda um projeto para aprovação, ele não contempla praticamente nada de água fria. Ele contempla, primeiro, se você está colocando uma vazão ideal, se realmente está chegando água ali, e segundo, se você realmente tomou as determinações finais como deve ser feito de acordo com a norma. Fossa séptica, sumidouro, rede de tratamento de esgoto, coletor de esgoto, Karina. Então, tem várias outras coisas que ele analisa. Agora, se vai ter água para você tomar banho, de forma alguma, tá bom? Ó, lembrando que cada vez mais esses órgãos estão cobrando, o que abre um novo leque no mercado. Na verdade, um leque antigo, só que está sendo restaurado. Cada vez mais tem mais demanda para os projetistas começarem a ganhar dinheiro nesse nicho de atuação. Agora, para isso, tem que ter conhecimento sobre o assunto. Agora eu queria saber uma coisa. Em toda a sua vida prática, qual a coisa mais bizarra que você já viu sobre esse nicho de projeto hidrossanitário? Foi erro de projeto ou até simplesmente a falta de projeto? Os dois. Eu acho que todo mundo viu um vídeo que rolou na internet há um tempo atrás, que o cara chamou um pedreiro para fazer a instalação hidrossanitária e quando ele dava descarga, subia a água da pia, a água do lavatório. Então esse é um erro típico de falta de projeto. Isso é um erro bizarro, absurdo, tá, gente? Eu acho impossível um engenheiro cometer um erro desse. Eu quero acreditar que isso é impossível, na verdade. Então, existe esse tipo de situação onde o cara faz ligações bizarras, onde você não tem projeto, faz de qualquer jeito. Tem situações onde o cara que não tem conhecimento do assunto, ele joga água pluvial para a fossa séptica, perdeu toda a função de sedimentar aquele material. A fossa séptica perdeu toda a funcionalidade. Então, joga água pluvial na piscina, joga água pluvial na fossa, joga água de piscina na fossa séptica, onde não pode, a norma é clara e diz isso. Pega lá e coloca água de lavatório e água de pia direto para a rua, como se fosse água pluvial. Então são diversos erros e que os municípios cada vez mais estão batendo em cima, estão fazendo o dono de casa quebrar, o dono da residência consertar esse erro. Porque, querendo ou não, quando o dono comete essas irregularidades, quando ele não faz o projeto e a execução de forma correta, ele não está prejudicando só a ele, mas a toda aquela vizinhança, toda aquela cidade, toda aquela comunidade. Porque o mau cheiro fica na rua, o que acontece? O solo daquela região está contaminado, de repente está contaminando algum lençol freático, e isso, gente, causa algo muito pior. É a gente pensar no próximo, é a gente pensar na nossa realidade, pensar na funcionalidade dos nossos filhos, nossos netos, no meio ambiente em si. Então, olha, fora esses erros aí, tem mau dimensionamento de calha, tem mau cheiro em residência. Quem é que nunca está numa casa e começou aquele mau cheiro lá dentro e você não sabe de onde é e simplesmente é o quê? Uma instalação errada de esgoto. A falta da ventilação, a falta de um desconector. Eu posso falar a falta de pressão no chuveiro. Eu até gravei um vídeo muito engraçado que viralizou. A casa da minha mãe é assim, a casa da minha mãe, sei lá, abre o chuveiro, eu garanto, pessoal, que tem mais água na torneira do que no chuveiro. Minha gente, é horrível. Isso tudo é por falha de projeto, por falha de execução. E vocês, engenheiros, vocês profissionais, arquitetos, técnicos de edificações, estão aí para isso, para melhorar a qualidade das edificações, melhorar a qualidade dos projetos, para garantir sim que você tenha bons projetos e residências de forma que consigam atender a necessidade do consumidor final. E, Felipe, o que de cabeça, de cara, assim, todo engenheiro precisa saber sobre o projeto hidrossanitário? Todo engenheiro precisa saber de cara qual a altura dos pontos de utilização, qual a pressão mínima que eu preciso. Gente, tem coisa que se eu perguntar a um encanador, ele vai saber me responder. Se eu perguntar a um engenheiro, às vezes com 2 anos, 3 anos de formado, o cara não sabe isso de cabeça. E, gente, nós somos os engenheiros. Nós que somos os orientadores, os responsáveis por aquilo. Os que estão supervisionando e executando de frente. Então, gente, eu preciso saber a altura dos pontos de água fria, a altura dos pontos de esgoto, as distâncias mínimas. Óbvio que isso aí altera de acordo com o projeto, mas existe o padrão, tá? O que você faz diferente é a exceção, é que está seguindo um determinado layout. Além disso tudo, Karina, eu preciso conhecer
a minha velocidade máxima permitida, a velocidade mínima ideal para aquele tipo de projeto. Eu necessito saber qual a pressão mínima em cada ponto de utilização, a pressão máxima da rede, tá? A pressão mínima na rede, eu tenho que ter uma pressão mínima para garantir aí a qualidade desse empreendimento e tenho que garantir também as vazões de projeto, ou seja, a vazão necessária para que cada equipamento daquele funcione. A vazão de uma torneira é uma, de um lavatório, a vazão de um chuveiro é outra, a pressão necessária em uma bacia com caixa acoplada é totalmente diferente de uma bacia com válvula de descarga. Então, isso tem que estar automático na cabeça, porque isso pode acontecer diversos erros que aumentam e encarecem o projeto. Perdeu toda a eficiência, perdeu todo o tesão de para que contratou um engenheiro. Contratou um engenheiro para garantir a qualidade, segurança e economia. Se o cara não fez de forma econômica, não precisava de engenheiro. Eu digo até brincadeira assim. Você contratou um cara para fazer o que talvez um técnico ou talvez um cara que não tem formação conseguiria fazer de qualquer jeito. E às vezes nem tem problema, tá? Não é a regra. A regra é contrata um engenheiro, mas tem cara aí que ele consegue fazer o projeto superdimensionando, gastando mais e ele não é engenheiro. Então a gente contrata um engenheiro para que ele faça tudo isso, Karina, trazendo a economia. Se for para fazer mais caro, o cara faz com o Zé, faz tudo. Vai ter problema? Vai ter problema. O engenheiro tem que garantir que não tenha e garantir a economia daquele sistema. Agora, Felipe, se você pudesse me dar um passo a passo, o que seria essencial em um projeto hidrossanitário? Olha, você me pediu um passo a passo e eu vou dizer a você. Se você seguir exatamente o que eu estou falando aqui, você vai garantir a eficiência do seu projeto. Primeiro de tudo, faz um estudo da localidade. Teu cliente te contratou e tem cara que não vai nem saber onde é o local, nem procura informações, Karina, sobre aquela determinada situação, aquela localidade. E eu preciso saber se tem realmente disponibilidade de água, tá, da concessionária, se eu tenho uma rede de esgoto passando ali na frente para que eu não precise usar a fossa séptica, que eu possa jogar a destinação para um coletor de esgoto na rua, tá certo? Eu vou analisar a pressão que está chegando naquela região. A concessionária geralmente ela tem que fornecer 10 MCA de pressão de coluna d'água, mas nem sempre acontece isso. Eu tenho uma casa de um amigo meu aqui em cima, lá no Santa Lúcia, que só chega água lá de noite, ou seja, a pressão, a demanda é tão grande durante o dia na rede que à noite é que a água consegue ter uma maior pressão para chegar no reservatório. Então não adianta só olhar o que está no papel, é fazer um estudo de vizinhança, ligar para um amigo, ligar para um colega, ir na casa do vizinho e perguntar, olha, falta muita água aqui, porque se falta muita água eu vou colocar um reservatório maior para atender a necessidade daquela pessoa, para que ela não sofra cada vez que falta água. Então eu preciso entender a real necessidade daquele cliente, o que é que ele tem de necessidade de acordo com a localidade dele. Isso aí eu já ganhei vários pontos, porque várias pessoas nem olham isso. Simplesmente é um Ctrl+C, Ctrl+V ou pegar um projeto pronto da internet e replicar. E muitas das vezes só pegando o projeto, aplicando em um software sem nem pensar em como otimizar para aquela realidade daquele cara. Então escuta o que o cliente tem para dizer, escuta o que os vizinhos têm a dizer, converse para saber qual a melhor solução. Esse é o primeiro passo. Faça um estudo eficiente sobre aquele cliente e sobre aquela localidade. Passo número 2, eu tenho que garantir, Karina, a maior pressão da rede, tá certo? Com o menor diâmetro possível. E como é que eu faço isso? Eu faço isso burlando a perda de carga. Como assim? Eu tento, de alguma forma, diminuir a perda de carga na minha tubulação e nas minhas conexões, ou seja, sempre utilizando curvas suaves, sempre que possível, tá certo? Para evitar aí um aumento na perda de carga, possivelmente uma despressurização no meu chuveiro. Por exemplo, se eu tenho muito joelho em vez de curva, de repente o meu chuveiro perde pressão. E aí eu colocando uma quantidade maior de curva e diminuindo a quantidade de joelhos, eu consigo aumentar aquela pressão sem aumentar o diâmetro da tubulação, sem aumentar a altura do reservatório. De cara, quando você fala com alguém, e aí, tá com pouca pressão o chuveiro, todo mundo já diz, aumenta a altura do reservatório. E nem sempre esse é o caminho mais fácil. Na verdade, essa é a última opção. Primeiro a gente determina se usou o melhor caminho, se otimizou a passagem da tubulação, se passou por locais que vão diminuir a perda de carga ou se usou tubulações maiores, o que dá um maior atrito, dá uma maior perda de carga durante aquela tubulação. Então tem vários outros fatores que eu tenho que considerar, tá certo? Os diâmetros, as alturas, a quantidade mínima de curvas bruscas, de conexões bruscas, sempre evitando usar conexão, levando o mais direto possível para o ponto de utilização. Óbvio que existem algumas restrições técnicas do projeto arquitetônico, mas eu sei que sim, como uma visão de um bom engenheiro, você consegue burlar isso, considerando também a altura do volume morto do reservatório, tá? Eu não sei o que é volume morto do reservatório, manda aqui uma mensagem aqui embaixo que eu vou responder para vocês, tá? Esses são 2 passos.
O terceiro passo é verificar se eu tenho destinação final de esgoto, eu vou ter que criar um sistema como fossa séptica, sumidouro, eu vou ter que analisar se eu tenho lençol freático para saber se cabe sumidouro ou se vai ser vala de infiltração, tá? Eu tenho que entender o que é que o município cobra naquela região, porque cada município pode fazer uma cobrança determinada e diferente de acordo com o quê? Com o ambiente daquele sistema, com o ambiente daquele cliente. Então tem que estar muito claro isso na cabeça, tá certo? Outra coisa que eu tenho que dizer, Karina, que não pode deixar de ter num projeto é um sistema de ventilação. A ventilação é o que garante que os gases, olha, todo sistema de esgoto ele tem gases, todo banheiro ele tem gases. E que você não queira esses gases dentro da sua casa não, que fica horrível, é um mau cheiro terrível. Então a gente tem que garantir isso através da ventilação, dos desconectores, dos fechos hídricos. Se eu garanto pelo menos essas coisas aqui, Karina, eu tenho certeza que você vai estar bem na frente e vai ter muito mais assertividade do que os projetos comuns do mercado, que eles nem levam essas coisas em consideração. Além do mais, pessoal, além de tudo isso aqui, todo mundo bota na cabeça que é o desenho. Olha, desenho e dimensionamento, eles são consequência de uma boa concepção. Antes de fazer até o desenho, eu tenho que analisar e fazer uma concepção daquilo. Por onde vão ser as melhores passagens, por onde eu vou passar minha tubulação, quais são as alturas dos meus pontos de esgoto e quais as alturas dos meus pontos de água fria. E aí sim é que eu vou desenhar. E um detalhe, Karine, é que a gente só dimensiona depois que desenha, para que eu conheça exatamente a perda de carga, para que eu conheça onde é que a minha água está perdendo pressão, para melhorar e otimizar o processo. Então muitas das vezes a gente faz um projeto, faz uma alteração para poder melhorar a pressão lá no chuveiro. O chuveiro é sempre o ponto crítico de um projeto hidrossanitário. O ponto da água do chuveiro é o ponto mais alto. E se eu não conseguir garantir a pressão mínima nesse chuveiro, possivelmente eu tenha problemas em todo o meu projeto. E principalmente no chuveiro, que é o que está mais alto. Felipe, para fazer projetos hidrossanitários, qual o software mais utilizado ou o que você mais recomenda? Olha, antes de mais nada eu quero dizer o que eu sempre digo, não sejam garotos de programa. Não é o software que vai deixar o meu projeto melhor, é a minha concepção, é a minha experiência, é a minha vivência, é o meu entendimento daquele projeto e entendendo as grandezas como funcionam ali dentro. Agora existem vários projetos, várias formas de você projetar. Existe o QI Builder, que é muito importante, é o QI hidrossanitário. Existe o Revit Map, onde você faz toda a modelagem, tá certo? Só que tem o AutoCAD, o HydroCAD, tem um monte de software que serve para você fazer esse tipo de projeto. Agora você consegue fazer o mesmo projeto em qualquer um deles, desde que você tenha uma boa concepção. Felipe, e aí, qual que você recomenda? Cara, até hoje eu ainda gosto muito da minha planilhazinha do meu CAD e agora do Revit Map. Por quê? Porque eu consigo ter uma maior clareza, eu consigo entender melhor cada etapa daquele projeto. Tá certo? Então, de imediato você passa num software, você não sabe de cabeça onde é que você pode melhorar ou não. Já quando você está fazendo de forma passo a passo, você consegue entender, poxa, lá na frente eu terminei o projeto, mas eu sei onde é que eu posso melhorar. Posso voltar para o trecho AB ou o trecho reservatório coluna, aumentar aquele diâmetro, trocar uma conexão ali e faz toda a diferença. Então, não importa o software, importa o que você sabe fazer com as ferramentas da norma ou o que você sabe fazer com o seu conhecimento técnico. E algo que é muito importante é que, inclusive, nos meus treinamentos a gente ensina no QI Builder, no AutoCAD, no QI hidrossanitário, ensina no Revit Map e ainda ensina no HydroCAD, que é um bem antiguinho, que é bem leve e, cara, o seu resultado vai ser o mesmo, tá? O que vai mudar é o nível de detalhamento de um software em BIM para outro, mas o cara consegue fazer a resolução e o dimensionamento da mesma forma. Obrigada, Felipe. Gostaria sempre de te agradecer pelas suas dicas valiosas, dicas essenciais, principalmente para quem está começando ou quem tem bastante dúvidas na área. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigada a vocês que assistiram esse vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o assunto, não esqueça de deixar a sua pergunta aqui pra gente e deixe também sua sugestão para os nossos próximos AZCasts. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima, tchau!